A quarta-feira foi de encontro histórico em Washington, nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky saiu do país e teve uma reunião presencial com o presidente americano Joe Biden. O Luca Bassani acompanhou esse encontro à distância, é bom ressaltar, né, Luca? E traz agora os detalhes para a gente, direto de Braga, em Portugal. Boa noite, Luca. Boa noite, Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Jovem Pan. Realmente foi um dia com um encontro histórico, considerando que desde o começo da guerra, no 24 de fevereiro de 2022, o presidente Zelensky não deixou o seu país, exatamente contrariando o que muitos acreditavam, que ele poderia até buscar exílio ou refúgio, também sendo um dos alvos principais do governo russo. Zelensky viajou para os Estados Unidos, onde permaneceu poucas horas, mas fez duas visitas muito importantes. A primeira com o presidente Joe Biden, um dos seus principais aliados, que tem sido responsável por doações bilionárias à Ucrânia, que possibilitam não só a manutenção do Estado ucraniano, mas também uma chance de resistência, né? Também com a doação de diversos armamentos dos mais variados, que fizeram com que os ucranianos resistissem na capital Kiev e, ao mesmo tempo, reconquistassem outras importantes regiões, como Kharkiv e até mesmo a região autoproclamada russa pelo regime do Kremlin de Kherson. Biden e Zelensky se comprometeram a manter essa aliança unida e o presidente americano, inclusive, disse que apoiará a Ucrânia enquanto o país existir. Portanto, ele vai ser um dos principais financiadores da resistência ucraniana ainda em 2023, enquanto esse conflito continuar. Zelensky depois se dirigiu ao Congresso americano, ele que já tinha falado aos deputados de maneira virtual em várias ocasiões, pela primeira vez falou a um parlamento de maneira presencial e pôde então reforçar toda a sua gratidão do povo ucraniano pelo apoio dado até agora e as doações, e também ressaltou que é muito importante tudo aquilo que tem sido feito para a própria preservação do mundo como conhecemos, colocando a Rússia como uma grande ameaça. O presidente Zelensky, inclusive, faz um pedido para que seja enviado o sistema tecnológico de defesa antiaérea chamado Patriot, que é um dos mais modernos que existem no mercado e conseguem interceptar um míssil antes mesmo dele chegar em seu destino. Portanto, seria fundamental que a Ucrânia tivesse essa tecnologia e ele acredita que, após essa visita, o presidente Biden assegurará também a proteção dos céus da Ucrânia, assim como ele tem pedido a todos os aliados da OTAN. Agora, Luca, do lado russo, o presidente Vladimir Putin também teve um encontro importante hoje. Sim, ele teve um encontro com vários militares da defesa russa, né, vários ministérios relacionados também à própria proteção das fronteiras russas, quanto a essa operação militar especial na Ucrânia, que é como eles nomeiam a guerra na Ucrânia. O presidente disse que o momento nas regiões anexadas é muito difícil, inclusive uma declaração bastante rara, né, na admissão da fraqueza em que os russos sofrem nessas regiões, lembrando que apesar de juridicamente falando, os russos considerarem Kherson, Zaporídia, Donetsk e Lugansk parte da própria Federação Russa, militarmente e territorialmente essas regiões estão longe de serem 100% dos russos. Portanto, a resistência ucraniana é forte, as batalhas intensas, principalmente na região de Bakhmut. Os ataques russos, eles têm a sua vantagem no aspecto aéreo, estão destruindo grande parte da estrutura das cidades ucranianas, as redes de distribuição elétrica, mas, de certa forma, isso acaba também voltando para os russos, que ficam à mercê de falta de energia, falta de aquecimento, e também um momento muito difícil nesse inverno, que tem tudo para ser um dos mais difíceis desde o final da Segunda Guerra Mundial. Obrigada pelas informações mais uma vez, Luca Bassani, direto de Braga, em Portugal, acompanhando os desdobramentos da guerra na Ucrânia e desses importantes encontros que foram registrados hoje. Agora, Alfredo Scaff, deixa eu te ouvir a respeito dessa reunião importante, como eu disse, que houve hoje entre Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, e também o presidente americano Joe Biden. Um encontro em que foi reforçado, ou reforçada a necessidade dessa parceria. Novos pedidos foram feitos pelo presidente ucraniano, principalmente de ajuda militar, o fornecimento desse sistema tecnológico que o Luca falou de defesa antiaérea, que é muito importante para interceptar esses mísseis que são
enviados para a Ucrânia, principalmente pelo governo russo, obviamente pelo governo russo. Como você viu esse encontro? Foi algo positivo ou isso, visto do lado russo, pode tensionar ainda mais ou piorar ainda mais essa guerra? Exatamente, Lívia. Eu achei que o Zelensky iria aos Estados Unidos para buscar a paz. Ele não pode fazer o Ocidente entrar no seu teatro de uma guerra que é uma vergonha diplomática. Eu acho que esse encontro de Zelensky com Biden deveria estar buscando e sinalizando a Putin que essa guerra não vai a lugar algum, que essa guerra pode terminar numa mesa de negociação, que o G7 europeu é uma vergonha, né? Macron assistindo a final da Copa e a guerra comendo solto, entre aspas, na Europa, ali, no seu quintal. A Alemanha não faz nada, né? A Grã-Bretanha não faz nada, Itália não faz nada, parece que não é com eles. Então, o Zelensky vai ao xerife do mundo, ao invés de ir aos Estados Unidos pedir, né, insistentemente para que China e Estados Unidos ajudem a terminar com essa carnificina, com essa crise humanitária sem precedentes, com essa vergonha diplomática que não consegue dialogar com Putin, e obviamente que essa guerra é muito difícil para a Rússia, porque a Rússia que se desloca ao território inimigo e não o contrário. Eu vejo que falar em sistemas de mísseis de defesa antimíssil nesse momento é fazer com que Zelensky se perpetue no poder, cujo combustível é sua própria guerra. Isso está errado. Isso não vai levar Zelensky a lugar algum do mundo. Se ele quer ser artista de Hollywood, ele já conseguiu, mas ele deveria estar implorando por paz e pelo término da guerra diariamente e convocando essa diplomacia europeia falida a fazer e ajudá-lo a sentar com Putin e comercialmente fazer com que Putin enxergue que isso não vale a pena para lugar algum. Cristiano Vilela, a respeito dessas discussões, né, desses desdobramentos dessa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, o Luca trouxe a informação para a gente que há uma expectativa de que esse inverno vai trazer muito sofrimento para a população do país, para os ucranianos, porque há essa ofensiva russa, principalmente em centrais de energia. A gente está acompanhando isso nos últimos dias e isso traz também uma questão econômica de grande peso que acaba refletindo no mundo inteiro, né? Sem dúvida, Lívia, esse conflito armado que nós temos hoje envolvendo a Ucrânia e a Rússia, ele é mais do que um conflito localizado, ele é um conflito que afeta todo o continente europeu, especialmente nas condições climáticas do inverno europeu, e sabemos todos nós que o Ocidente europeu depende fortemente do gás russo, depende fortemente dessa integração com esses países envolvidos na guerra. Então, esse tipo de conflito, ele leva realmente a um sofrimento muito grande e qualquer medida que venha a prolongar a guerra, especialmente nesse período, ela vai realmente fazer com que padeçam muitas e muitas vidas no continente europeu.